Espiritismo é uma proposta cultural, filosófica, pedagógica, sobretudo, porque, primeiro, que encara o homem como um ser em permanente evolução. Então, ele não é herdeiro de um pecado e nem está precisando de uma salvação, e nem precisa de intermediação num possível projeto de salvação. Ao contrário, ele está engajado num projeto de educação, porque nós somos espíritos em constante aprendizado, estamos indo para o caminho da perfeição, e o Espiritismo reconhece no ser humano, dá ao ser humano a jurisdição de si mesmo. Ele é responsável pela sua educação, pela sua evolução. Ele não depende de intermediações divinas, hierárquicas, religiosas, nada. Ele é responsável por si. Então, nenhuma doutrina religiosa, filosófica, científica reconhece tanta autonomia no homem quanto o Espiritismo. Porque essa autonomia não se limita também à vida terrena, ela transcende, né? Uma autonomia espiritual para a eternidade. O homem vai construindo a si mesmo no decorrer de múltiplas vidas num projeto de educação transcendente. Essa é a visão cósmica que o Espiritismo propõe. Então o educador Rivai se transforma do educador Kardec, que se ele antes propunha como Rivai uma educação das crianças para o aqui e agora, como Kardec, ele propõe uma educação do espírito para o aqui e para o além, para o agora e para o infinito, como um projeto permanente de evolução da humanidade. E eu acho que essa é uma abertura muito grande, porque nós introduzimos o elemento religioso, sim, de contato com a divindade, de sentimento de unidade, né, divina que nós temos com a natureza, com Deus, com toda a criação, né, mas sem nos perdermos nesta anulação do indivíduo, que geralmente o cristianismo tradicional, né, porque nós também, o Espiritismo também se considera cristão, mas dentro de um cristianismo de releitura, né, do cristianismo, uma releitura mais livre do cristianismo. Então, dentro dessa concepção, o homem, ele assume a sua posição de criador, de co-criador, né, de construtor do seu próprio destino espiritual, livre, com o direito e o dever de se autoconstruir, de se educar, de evoluir, participando ativamente da construção social, política, da vida, quer dizer, engajado na sociedade, interagindo com ela, indo e vindo em processos reencarnatórios, mas sempre interagindo com a matéria para um dia atingir a perfeição. Kardec colocou implícita na toda a obra espírita, essa visão pedagógica. Se a gente lê o Espiritismo com olhos pedagógicos, vai notar que existe uma filosofia eminentemente pedagógica. Só que essa pedagogia se transfere para o infinito, né? Quer dizer, ela transcende a pedagogia só da criança, do aqui e agora, da inserção do homem na sociedade.
Brasil, o espiritismo tomou muito cedo uma visão bastante religiosa, né? Nós temos, por exemplo, o caso do Olímpio Teles de Menezes, na Bahia, que fundou o primeiro periódico espírita no Brasil, Ecos do Além Túmulo, que é comentado na Revista Espírita 2 meses depois da morte de Kardec pelo seu sucessor, Lemarie. E ele, nesses primeiros números desse periódico, já se declara espírita católico. E ele fala, nós católicos, apostólicos, romanos. E o Lemarie já logo critica essa postura, dizendo que o espírita não pode ser sectário, não pode defender assim, ideias religiosas dogmáticas particulares e etc. Mas isso se justifica pelo caldo cultural que nós tínhamos aqui, que era predominantemente católico. Inclusive a religião oficial do Estado brasileiro era o catolicismo, não havia nem liberdade de culto, oficialmente dizendo, né? Em março de 1870, os despojos mortais de Allan Kardec foram transferidos para o cemitério do Père-Lachaise, em Paris. Então, o espiritismo entendido como proposta pedagógica, eu acho que é a grande mensagem de Kardec. E aí nós nos livramos das hierarquias, dos cultos, dos rituais, da fé dogmática, que ele não queria uma fé dogmática, mas uma fé racional, uma fé pensada, e uma fé autônoma, sobretudo. Ele confiava extremamente no ser humano. Isso é uma coisa muito bonita de Kardec. Recentemente foi lançado um livro que foi a última obra de Kardec, poucas pessoas conhecem isso. É o Catálogo Racional das Obras Espíritas.